Pois bem, nós começamos na aula passada a estudar a persona, né? E aí o aspecto positivo da persona é que a persona nos permite transitar em todos os papéis. Então nós estamos estudando os principais arquétipos junguianos e especialmente o impacto desses arquétipos na personalidade, na vida das pessoas e também na clínica psicológica, né? Bom, o aspecto positivo é que a persona nos dá a possibilidade de viver em sociedade sem nos expor tanto. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que nós podemos facilmente nos identificar com a persona e passar a ser a persona, né? A agir como se nós fôssemos um personagem. E tem pessoas que incorporam esse papel. A maioria dos atores, eles quando fazem, especialmente teatro, que tem que fazer, quando na situação de normalidade, tem que fazer, às vezes, a mesma peça durante anos, eles fazem análise, por quê? Porque eles mergulham no personagem e depois é difícil sair do personagem, né? Mas tem uma outra situação negativa da persona, que é pessoas que não têm persona, ou ter as mínimas personas possíveis. E estas pessoas, elas costumam se orgulhar de ser elas mesmas em todas as situações. E elas falam isso com certo orgulho. Não sei se vocês lembram de alguém que fala assim, né? Mas eu sou assim mesmo, né? Aquela história, vai ter que me engolir. É assim que eu sou. A gente fala de uma forma geral, até jocosa, brincalhona, que são pessoas que têm o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e acabou. Então, Alex, seja bem-vindo. A gente está pensando aqui os aspectos positivos e negativos dos arquétipos. Então, pensando ainda nos grandes arquétipos da teoria junguiana, voltando à persona, o positivo é que a gente pode viver em sociedade sem se expor tanto. O negativo da persona, o aspecto negativo, é que nós podemos nos identificar com ela e, às vezes, nós não temos pessoas que não têm muitas personas. Então, às vezes, você vai... Eu lembro de uma pessoa que eu atendi há muitos anos atrás, um executivo, que ele ia muito bem no trabalho, ele era uma pessoa, um CEO, né? E produzia muito, e rendia muito, enfim, mas, de repente, ele era desligado do cargo. O conselho diretor reunia e dizia, olha, não queremos mais você. E aí, o presidente, né, um desses camaradas de um conselho, foi muito generoso e falou, quero te dar um feedback. E aí marcou um almoço com ele e falou, rapaz, tu tem alta performance, alto desempenho, mas tu não tem filtro nenhum. Tu se expõe, assim, tu mostra as vísceras e as pessoas não querem saber das tuas particularidades, da tua vida pessoal, dos teus sentimentos, nem do que você pensa. Aquela coisa, né? Eu vou falar a verdade. Mas quem é que quer ouvir a verdade, né? E aí ele trouxe isso muito magoado. E ele colocou isso na sessão, mas muito magoado com aquele presidente daquele conselho que deu feedback para ele. Eu falei, não, ele foi, pensa bem, ele pode ter sido muito generoso com você, porque ele te deu a chance de repensar os teus comportamentos daqui para frente. E realmente, menos de 3 meses depois, ele estava no mesmo cargo em uma outra multinacional. E aí ele falou assim, então, mas eu não entendi o que ele quer dizer. Eu falei, então, vai para casa, pensa, na semana que vem a gente continua. Aquelas coisas de análise. Aí ele voltou, sentou, ele falou, pensando bem, quem diz tudo que pensa e diz tudo que sente é uma criança.
Você acha que foi isso que ele quis dizer? Eu fiquei quieto. Ele falou, entendi tudo. Mas a gente não pode falar o que pensa, não pode expressar o que sente. Pode, depende de quem, quando e como, não é? E para quem. Então, a persona é exatamente para a gente criar filtros. E, sinceramente, assim como você tem aquele identificado com a persona, que não, que você é uma couraça, né? Que você tem que fazer com que a pessoa se descole da persona, pelo menos até onde é possível. Mas tem pessoas na clínica que a gente tem que contribuir e colaborar para que elas criem personas. Que elas criem personas. Porque, às vezes, essa discussão vai longe, mas facilmente as pessoas elas têm dificuldade para entender a ética da vida pública da ética da vida privada. Eu lembro, tenho uma passagem na minha vida que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu estava... eu tenho uma filha psicóloga e ela passou no vestibular na mesma universidade que eu dava aula, que eu dou até hoje. Eu dava no Mackenzie, que eu dava ética profissional e psicopatologia. E ela passou, e eu pensava assim, tem 8 turmas, naquela época tinha 8 turmas, hoje acho que tem o dobro disso. Tem 8 turmas de psicologia, e eu vou dar ética, e eu dava Maquiavel. Sabe a lei de Murphy? Eu falo assim, você já pensou, a minha filha aprender Maquiavel comigo vai ser um negócio. E aí, quando eu entro na sala, no início do semestre, no 5º semestre, quem está lá? Minha filha. Eu falei, gente, a gente vai começar a ética profissional estudando Maquiavel. Porque Maquiavel trata exatamente do quanto é necessário você separar a ética da vida pública da ética da vida privada para você se sustentar no poder. E aí ele diz assim, o problema não é nem você conseguir o poder. Isso não é problema para muita gente. O problema é se manter lá. E para se manter lá, você tem que separar o público do privado. Ele é muito mal compreendido, mas, na verdade, o primeiro filósofo que faz a distinção entre uma ética da vida privada da ética da vida pública, depois da República de Platão, claro, é Maquiavel. Só que Platão era muito poético, Maquiavel não, Maquiavel muito cru. E aí ele fala aquelas coisas lá maravilhosas lá do príncipe. E aí, quando terminou, a minha filha falou assim, pai, vem cá, eu não estou te reconhecendo, porque eu nunca pensei que você fosse ensinar essas coisas para gente. Eu falei, ensinar o quê? Essas coisas malucas, loucas, absurdas. Ela era adolescente, do Maquiavel. Eu falei, bom, primeira coisa, eu não sou o teu pai aqui, eu sou teu professor. E você aqui vai ter que bancar a minha aluna ou então mudar de turma. Não vai ter jeito. Não tem outro jeito. A gente vai ter que entrar no entendimento para eu ser o professor e você aluno. Não, essa parte eu entendi. Agora o Maquiavel eu não vou entender nunca. Então, ela fez uma carreira mesmo na psicologia. Hoje ela dirige os recursos humanos de uma multinacional. E aí ela chega e fala, pois é, pai, já li Maquiavel muitas vezes. Lá é só Maquiavel, não tem outra coisa. Por todo lugar que você for, só sai Maquiavel. Bom, Maquiavel pode não servir para as relações pessoais, mas não tem como sobreviver na sociedade sem Maquiavel. Então, radicalizando um pouco a ideia da persona, é a ideia do Maquiavel, que você tem que representar o que for necessário e possível para se manter no poder. Mas também, se você levar Maquiavel para as relações pessoais, não vai funcionar. Porque nas relações pessoais é a ética da vida privada e não a ética da vida pública. Assim como levar as relações pessoais para a empresa, também não vai funcionar, porque lá não é da ordem da vida
privada, é da ordem da vida pública. E aí, vocês querem fazer algum comentário, alguma questão sobre isso? É isso? Não é isso? Faz sentido? Não faz sentido? Faz, mas posso fazer um comentário? Eu Pode. estava tendo aula de trabalho e saúde mental lá na faculdade e, e aí a professora veio com aquele discurso bastante politicamente correto, né? Que o psicólogo tem que ajudar todo mundo. Foi assim que ela falou, mas assim, o espírito da aula era esse, né? Que o psicólogo tem que ver o colaborador, e o colaborador, né, não pode estar sujeito às lógicas de mercado, que não sei o que, não sei o que lá. Aí, aí eu pedi a palavra, eu falei, então, professora, aqui na teoria é muito bonito, mas ali na prática não é tão ursinhos carinhosos assim, né? A gente sabe que ali há relações de poder e interesses de todos os lados, inclusive do próprio colaborador, que não é santo só por ser colaborador, né? Existem também colaboradores bastante sacanas, né? Aí eu contei para uma experiência enquanto dono de empresa e tal. Sim? Aí ela trouxe essa questão mais Maquiavel, né? Que é uma relação um pouco mais pragmática das relações na vida pública. É esse pragmatismo que você se refere? Sim, é esse pragmatismo. Que, na verdade, quando a gente fala de persona, a gente está falando de pragmatismo, não é? Você ser capaz. Não, não é que você vai comprometer a tua essência, mas, na verdade, a gente está falando de sabedoria. No fundo, é sabedoria. Bom, eu posso dizer tudo o que eu penso? Pode, desde que você saiba quando, como, onde, como e para quem. Então, a gente, muitas vezes, você tem que ter vários níveis de discursos, inclusive para o paciente, trazendo para a clínica, não é? Inclusive para o paciente. Por quê? Nossa, você pode ter feito uma grande descoberta sobre um problema daquele paciente, mas a descoberta é tua, como analista. A pergunta é: ele está preparado para ouvir naquele momento? Talvez não. Então, por mais extraordinária que seja a tua descoberta, você tem que fazer cara de paisagem e silenciar, até que o paciente tenha condição de ouvir aquilo que você vai dizer. Ora, você está mentindo? Não. Está omitindo? Não. Você não sabe. E muitas vezes eles dizem assim: ah, mas você sabia disso há muito tempo. Sabia. Nossa, que bom que você não falou, porque eu não estava preparado para ouvir. E não estava. Né? Porque tem o time. Então, assim, é muito importante aprender isso, aprender a transitar com isso e compreender que, na verdade, é uma necessidade social. E aí aqui não tem bom nem mal. Se é bom, não sei. Se é mal, não sei. Eu só sei que é necessário, né? Só sei que é necessário. Não sei se é bom, não sei se é mal, mas é necessário. Outro arquétipo muito importante na concepção junguiana, né, é a sombra. E a sombra, na verdade, aqui, eu espero que vocês, como eu falei, assim, vocês tenham paciência para a gente ir construindo tijolo por tijolo, porque cada conceito desse são conceitos muito, muito profundos. Quando Jung fala da sombra, Jung não fala necessariamente, né, da, não é no sentido ontológico, porque existe uma certa concepção da sombra como a encarnação do mal, e no Ocidente, este mal foi encarnado num ser ou em seres. Mas o que é o mal? O mal existe do ponto de vista ontológico. O mal se refere
a essência do ser ou a uma qualidade do ser? É uma pergunta para a gente responder É uma mesmo? pergunta. É uma dúvida, porque essência e qualidade é bastante próximo, não é? Esses dois conceitos, essência e qualidade. Não. Se ela é a essência do ser, Vamos voltar para a filosofia. Quando eu falo a essência do ser é o ser em si, né? Quando eu falo na qualidade do ser, eu falo no estado do ser. O mal tem a ver com a essência ou com o estado? Nossa, difícil, hein, professor? Muito Difícil, né? eu difícil. acho que é a essência, porque é impossível ter um ser humano que não tenha algo de mal nele. Todos nós temos maldades em algum nível, né? Sim, mas quando você pensa, Alex, na origem do mal, vamos pensar qual é a Ela se origem. dá por alguma razão, né, professor? Então, acho que Isso, sempre vai ter um estímulo. sim. E o mal vai ser. Olha só, Alex, que interessante. O mal vai se manifestar sempre em relação a alguma coisa, alguma situação ou algum Uhum. outro ser É. que é perfeito. Que é perfeito. É. Ou que atinge o ideal de perfeição. O mal é sempre a ausência de alguma coisa, não é nem a presença. Ah, legal. Faz sentido. Então, você, É. assim, vamos lá. Quando a gente pensa na origem do mal no Ocidente, a ideia de mal no Ocidente vai ocorrer em relação à divindade. Não sei se no Oriente é assim, mas aqui é assim. Então, você estabelece um parâmetro aonde este parâmetro é considerado o modelo ideal, o comportamento ideal, o amor ideal, a ação ideal, e o que não chega perto disso, ou quanto mais distante está deste parâmetro, mais o sujeito ou o ser é classificado como mal. São as referências, né, São professora? as referências. É comparado aqui, né? O ponto de vista. Sim, qual foi o grande pecado do Lúcifer, trazendo para a mitologia judaico-cristã? Querer ser igual a Deus. Rebelião? Foi Igual a Deus. querer ser igual a Deus. Logo, ele era diferente. Era só isso. A distância da criatura para o Criador, isso vai aparecer em toda a mitologia. Qual vai ser o pecado de Prometeu? Zeus fazia fogo, Prometeu não. Prometeu vai lá e rouba o fogo de Zeus para se tornar igual a Zeus. Então, a criatura em toda a mitologia vai aparecer o quê? O criador e a criatura. O criador é de uma essência, a criatura é de outra. Logo, a criatura nunca consegue ser igual ao criador. Na distância entre o criador e a criatura, nasce o mal. Ou a criatura e o criador nasce o mal. Que é uma questão é uma questão ética. Por isso que ela não é necessariamente ontológica. O que você quer dizer quando você fala que ela não é necessariamente ontológica? Que ela não é Ela desenvolvida, mas ela foi, é um estado natural do ser, é isso? na verdade, assim, você vai aí a discussão é muito grande. A gente pode trazer, dialogar aqui e não vai chegar à conclusão de nada, né? A gente pode aprofundar a compreensão, que eu acho que é o objetivo.
Quando você pensa, quando você encarna o mal num ser, o ser é mal, ponto final. Quando você pensa o mal como uma qualidade do ser, o mal é algo que o ser expressa. É claro que, na nossa forma de entender o mal no Ocidente, é muito difícil pensar assim. Por quê? Porque nós fomos educados, trabalhados, treinados para identificar o mal num ser e não na qualidade de nada ou na falta de qualidade. Nós trabalhamos com modelos ideais e tipos absolutos. Mas ainda dentro dessa discussão que eu estou trazendo, até o primeiro século não havia um problema muito grande em um homem ou uma mulher ou em a humanidade ver um ser como bom e mal. Não havia esse problema. Quem vai criar esse problema é exatamente o maniqueísmo, que vai surgir no final do primeiro para o início do segundo século. E o maniqueísmo traz aquela ideia do dualismo lá para dentro do cristianismo, e o Deus do Velho Testamento é o Deus mau, o Deus do Novo Testamento é o Deus bom, e aí ele projeta isso no homem, o corpo é mau e o espírito é bom. E se o bem habita em mim, o mal não pode habitar. E se o mal habita em mim, o bem não pode habitar. Mas antes disso, o homem via como extremamente natural que nele habitasse o bem e o mal. Professor, porque eu acho que é um pouco assim, são os impulsos, né? Porque as pessoas, ela é boa ou má naquela atitude, para aquela situação, né? A pessoa, ela não é boa ou má, né? Ela age de maneira boa ou de maneira má para determinada situação e sob o ponto de vista de outra pessoa também, né? Sim, muito, muito bem colocado, Gabriela. E a questão é, se eu não posso, o que ocorre quando eu nego o mal em mim? Esse é o ponto que Jung vai trabalhar e que é uma das bases da análise junguiana. Vamos lá, Bertone, Alex e Renato, me ajudem. Se eu não consigo ver o mal que existe em mim, o que eu faço com isso? Transfere para outra pessoa? Exato. Não é isso? Isso, projeto no outro. Então, o mal que eu nego em mim, eu vejo no outro. Eu não vejo em mim. Por isso que dentro da concepção de análise junguiana é de suprema importância eu dialogar com a minha sombra, e integrar a minha sombra, sem me identificar com ela. Nós vamos voltar a isso depois. Por quê? Se eu não consigo ver nenhum mal em mim, eu vou ver o mal que eu nego em mim nas pessoas com quem eu me relaciono.